Favor, deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, quero iniciar dizendo que esta é a noite em que o povo se liberta de mais um imposto colocado pelo governo Lula. Será aprovado aqui, tenho convicção, com uma margem enorme, a urgência para o projeto de decreto legislativo que susta um aumento que, além de ser abusivo, é também ilegal e inconstitucional. Mais uma vez, Lula e Fernando Haddad buscam, por meio do aumento dos impostos sobre a população brasileira, nesse caso o IOF, tapar o rombo da gastança deste desgoverno, o rombo das estatais, o rombo dos ministérios, o rombo que a Janja, com sua gastança também, deslumbrada mundo afora, tem feito e tem dado, infelizmente, o desprazer de um povo brasileiro sofrido, com alta inflação e baixo poder de compra, cada vez mais baixo dia a dia, de ver que este desgoverno não o respeita. Por isso, senhor presidente, deputado Hugo Mota, faço aqui, como líder do Partido Novo, uma menção a Vossa Excelência e ao Colégio de Líderes, que, aliás, foi muito mais tolerante com este governo do que este governo merece. No momento em que foi feito este aumento do IOF, o governo mentiu para o povo brasileiro, dizendo que havia recuado poucas horas depois, porque o efeito daquele recuo era quase zero. Mais tarde, senhor presidente, este governo petista de novo disse que recuava, mas em compensação mandava uma medida provisória que coloca ainda mais impostos sobre o brasileiro, principalmente nas LCIs e nas LCAs. Vossa Excelência, senhor deputado Hugo Mota, foi muito tolerante, mas disse que não permitiria que este aumento de impostos sobre o IOF prosperasse e, por isso, pautaria, se o governo não viesse com uma atitude séria, o requerimento de urgência para a noite de hoje. E hoje, agora, estamos votando, não só porque este imposto é alto e não deve ser pago pela população, também porque deve ter corte de gastos, de despesas e mais, senhor presidente, o governo não pode passar por cima do Congresso Nacional. Peço 30 segundos de tolerância só para concluir, presidente. O governo Lula, para concluir, presidente, se me permite. O governo Lula, senhor presidente, com esse decreto do IOF, desrespeita o poder legislativo, que é quem deve tratar do orçamento e de eventuais aumentos de impostos, inclusive, coisa que esta Câmara dos Deputados rechaça. O IOF é um imposto regulatório e não arrecadatório. E é por isso que aqui, nesta noite histórica, a Câmara dos Deputados rejeitará esse decreto do governo Lula. Muito obrigado. Vou dar a palavra, o tempo de líder, ao deputado Lindeberg Farias. Senhores, olha, eu tenho muita confiança no parlamento. Eu quero começar elogiando o papel do presidente Hugo Mota na condução, Pedro Campos, de todo esse debate. Eu estou convencido, deputado Hildo Rocha, que nós vamos discutir a medida provisória. Na medida provisória, nós temos temas que são divergentes, mas tem também temas que são convergentes. Hoje, a gente está votando a urgência desse PDL. Nós, da federação, vamos encaminhar o voto contrário. A gente entende aqui o líder Guimarães, que vai falar como líder do governo, que está trabalhando aqui com um conjunto de partidos. Porque tem, Guimarães, uma parte dos deputados que acham
que, votando essa urgência, a gente pode construir algum tipo de acordo via medida provisória. Mas nós vamos votar contrário, por uma questão muito simples. No nosso país, há uma resistência muito grande das elites, do grande capital, em qualquer tipo de taxação mais justa. Vocês vejam que, nesse caso, o impacto do último relatório bimestral foi de 50 bi. O governo contingenciou 30 bi. Na verdade, contingenciou 20 e bloqueou 10. O que fez o ministro Fernando Haddad e o governo do presidente Lula? Não é justo contingenciar os 50 bi. Nós temos que ter medidas também para o andar de cima. Esse decreto do IOF surge dentro desse espírito, senhores. Não tinha cobrança do IOF para pessoa física. Eu pergunto aos senhores, onde é que o trabalhador na ponta sofre com esse aumento do IOF? Não sofre, senhores. É uma medida que pega o andar de cima. Mas aqui, deputado Hildo Rocha, nós temos um problema no nosso país, porque a gente vê setores, grupos econômicos que bradam: é necessário um ajuste fiscal, mas é só em cima do povo pobre. Porque na hora que vem uma alternativa discutir, eu não quero pagar imposto. Os bancos que estão na medida provisória, senhores, existe uma coisa que é juros sobre capital próprio. Os grandes bancos acham uma forma de ter isenção no seu ganho de renda. Para vocês terem uma ideia, o impacto disso no Banco Itaú, se existisse já esse juros sobre capital próprio, sabe quanto teria de aumento de arrecadação por parte do governo? Só no Banco Itaú, 5,5 bi de isenção. No Bradesco, 5,1 bi de isenção. Os senhores acham justo isso? Então, o debate que vai ser colocado à frente é sobre quem paga a conta. Eu quero que todos saibam, se esse decreto do IOF, que derruba o IOF, for votado, a gente tem que, no outro dia, fazer um contingenciamento de mais de 12 bilhões. Vou agregar o tempo de liderança da deputada Talíria, para orientar e falar como líder. Obrigada, presidente. Colegas, o que a gente está vendo aqui é uma diferença entre aqueles que estão do lado do povo. Estou falando da trabalhadora doméstica, do porteiro, estou falando da caixa de supermercado, ou aqueles que estão aqui para defender privilégio tributário do andar de cima. Isso expõe a hipocrisia daqueles que o tempo todo estão demandando o nosso governo de fazer cortes estruturais que vão impactar o trabalhador ali no cotidiano da sua vida, aquele que ganha um salário mínimo, aquele que compra um supermercado com dificuldade. Mas ficam nervosos, falam de impostos, não pode cortar imposto, aumentar imposto, quando esse ajuste é feito no andar de cima. A mesma turma que acha possível cumprir a meta do déficit zero, que queria um ajuste ainda mais apertado, acabando inclusive com parte do acesso ao BPC. E o Brasil precisa entender o projeto que está na pauta hoje. O aumento seletivo do IOF, ele incide sobre quem tem dinheiro, sobre quem pode mandar dinheiro para o exterior, sobre quem pode viajar para o exterior, sobre quem pode gastar 50 mil para aportar numa previdência privada. Vocês estão contra
aqueles do andar de cima pagarem a conta do tal ajuste fiscal que os senhores insistem que nós devemos fazer. E é bom lembrar que mais uma vez a hipocrisia está colocada, porque durante o governo Bolsonaro, as alíquotas do IOF eram muito maiores do que o governo Lula está propondo, colegas. E eu não vi ninguém se incomodando. Não vi ninguém se incomodando. Quando o governo Lula aumenta o IOF para evitar cortes nas áreas sociais, os senhores ficam nervosos, os senhores se incomodam. Afinal, esse corte está vindo de setores que financiam, inclusive, muito dos senhores. E mesmo quando o governo, olhando o cenário de uma política fiscalista, apresenta alternativas, os senhores que estão reclamando do aumento do IOF, que vai cortar dos de cima, também reclamam. Eu quero ver ter coragem de cortar parte dos 50 bilhões de emendas parlamentares, que representa 1/4 do orçamento discricionário brasileiro. Isso equivale a 5 bolsas famílias. Isso equivale a 4 vezes o orçamento da educação. Isso equivale a 3,5 vezes o orçamento da saúde. Eu quero ver a gente ter coragem de olhar para a vergonha, que são as renúncias e isenções fiscais, que alcançam quase 1 trilhão. E quando o governo quer tirar um pouquinho disso e arrecadar 20 bi com o IOF, os senhores chiam. Como o governo, presidente, o governo vota a minoria? Presidente, é impressionante ver que este governo já bateu o recorde de arrecadação. Desde 1995, nós não temos uma arrecadação tão alta como esse governo está fazendo. Verdade. Ou seja, a cada 30 dias é um imposto novo ou uma alíquota maior. O povo já não aguenta mais. São 28 novos impostos ou alíquotas majoradas. O povo não aguenta mais pagar tanto imposto. E a gente não ouve falar, porque não está no vocabulário do governo, a palavra responsabilidade fiscal, corte de gastos. E a gente tem que ouvir o absurdo aqui do líder do governo falar que se não manter o IOF, vai ter que cortar programa social, tem que cortar a gastança desenfreada desse governo, tem que tomar vergonha na cara e ter responsabilidade. O povo já não aguenta mais. Por isso, sim, a urgência, vamos derrubar o IOF, vamos tirar da Constituição. Peço a assinatura da minha PEC, que sou autora, para tirar o IOF da Constituição e extinguir essa vergonha desse imposto, porque o brasileiro já não aguenta mais trabalhar 5 meses do ano para pagar imposto. Questão de ordem. Presidente. Deputado Sóstenes. Artigo 95, combinado com o artigo 155, diz respeito de matérias importantes votada com caráter de urgência. Essa questão de ordem eu indago a Vossa Excelência, conforme é uma matéria de interesse nacional, como preconiza o artigo 155, se nós não teríamos viabilidade e possibilidade de votar o mérito também hoje. Em caso de impossibilidade, presidente, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência, eu tenho conversado com alguns outros líderes, a possibilidade que Vossa Excelência, no dia de amanhã, convoque uma reunião de líderes e consulte os demais líderes para que a gente possa, na impossibilidade de votar hoje, votar isso amanhã. Haja vista a manifestação expressiva deste plenário, que não vai tolerar mais aumento de impostos no Brasil. O recado hoje foi dado de forma categórica para o desgoverno que aí está, para o ministro da Fazenda, que decidiu, neste momento de crise, sair de férias. Este ministro não tem nenhuma responsabilidade com o país. Ele só quer taxar, trazer novos tributos. E esta votação expressiva é o sinal a que esta presidência tomou uma decisão acertada na reunião do Colégio de Líderes na quinta-feira. Portanto, fica aqui a nossa questão de ordem para ver se podemos votar ainda no dia de hoje o mérito, ou, se Vossa Excelência entender que não é possível, que Vossa Excelência convoque para amanhã, de caráter de urgência, uma reunião com os líderes para que a gente possa votar o mérito, porque enquanto nós não votarmos,
Os brasileiros estão pagando IOF. Amanhã será mais um dia de arrecadação para este desgoverno que não merece mais dinheiro dos brasileiros. Eles têm que aprender a cortar despesas, a reduzir gastos e ter responsabilidade com o Brasil. Essa é a minha questão de ordem. Muito obrigado, presidente. Presidente. Convido para fazer uso pela liderança da bancada feminina a deputada Jaque Rocha, mas antes 1 minuto o deputado Marcel Van Hatten. Presidente, só queria lembrar que esse plenário, presidente, acabou de votar a urgência para acabar com esse aumento do imposto do IOF e foi aprovado por 346 votos. 346 é mais do que o necessário para o impeachment de um presidente da República. Portanto, senhor presidente, esta Câmara aqui está mostrando que não se pode tolerar uma invasão no processo legislativo como Lula está toda hora fazendo. E Vossa Excelência pautou, como foi acordado com os líderes, o requerimento de urgência e agora vamos ao mérito. Chega desse desgoverno, chega de aumento de impostos, está na hora de botar a conta em dia, cortar gastos, vender o que não tem que estar na mão do Estado e fazer com que esse Brasil volte a ser decente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se, curta esse vídeo e compartilhe para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante. Vamos juntos transformar o Brasil. Deus abençoe.